Todos, bom dia, um prazer estar aqui novamente com vocês. E eu acho que eu costumo sempre falar depois da Laura, né, quando a gente tá junto, porque a fala da Laura, se alguém tinha alguma dúvida da posse histórica e consolidada do direito à moradia que vocês têm, a Laura tira qualquer dúvida, esclarece para qualquer um o quanto vocês se identificam e já de alguma forma fazem parte dessa região do Horto. Enfim, se alguém que não conhece direito, se alguém que não queira entrar na batalha do campo jurídico, mas só pelo campo, na verdade, humano, enfim, já percebe o quanto vocês estão ligados à terra, o quanto estão ligados aqui à área do Horto, né? Eu acho que até no livro da Laurinha, né, isso é muito bem colocado, quando ela se confunde ali com as próprias raízes das árvores no Jardim Botânico. Enfim, eu estou aqui muito também para, não acho que todos aqui compartilham dessa mesma ideia, não é? Eu estou aqui mais para passar para vocês, enfim, a situação de luta no campo jurídico, né? O que está sendo feito, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, claro, eu estou aqui também para esclarecer, mas passar mais ou menos o contexto jurídico de luta da permanência de vocês aqui no Horto, né? Bom, pessoal, são 620 famílias aqui, 621 famílias, e nós temos 215 ações de reintegração de posse propostas na década de 80. 215 ações de reintegração de posse, deixa eu levantar, deixa o pessoal lá de trás também ver, propostas na década de 80, antes da Constituição de 88. As ações, em sua maioria, foram propostas em 1987. E todas elas, enfim, são fundamentadas por legislações da década de 40, da década de 50, da década de 70, onde o patrimônio, enfim, público, a visão do patrimônio público não era ainda, não tinha esse viés de direito à moradia, enfim, mas num viés de trazer lucro para o poder público. Tanto que a União, quando propõe essas ações, trata a permanência de vocês aqui como uma questão locatícia, como se a União estivesse alugando esse imóvel para vocês. E a gente sabe que ninguém nunca pagou aluguel aqui, não é isso? A permanência de vocês aqui decorreu historicamente da integração que tinham com o próprio Jardim Botânico, exercendo suas funções no Jardim Botânico, trabalhando na antiga fábrica de pólvora, enfim. E no decorrer dos anos, a ocupação de vocês foi solidificando, ganhando corpo. Essas ações transitarem em julgado, pessoal, ou seja, essas ações não permitem mais recursos, tiveram uma decisão final na década de 90, em média 95, 96. E todas essas ações foram favoráveis à União. A União ganhou o direito, como o Baldez aqui disse, né, ganhou o direito de fazer com que vocês saiam na década de 90. A União tinha esse direito em 215 ações. Só que como nós, em 88, tivemos uma Constituição que muda o contexto jurídico, o contexto político, principalmente no que diz respeito ao direito à moradia, ao direito à posse, a União, mesmo com essas decisões, ela muda de postura. Ela entende que o mais adequado, que está de acordo com a Constituição e com toda a legislação que se construiu no pós-Constituição de 88, vocês deveriam permanecer na área. E a União, com isso, começa a elaborar um projeto de regularização fundiária que todos aqui participaram. Foi ou não foi? E tiveram aqui a exposição do projeto, feito com a FRJ, pelo arquiteto Biratã. Todos vocês participaram da elaboração desse projeto. E o projeto elaborado pelo FRJ, em parceria com a Secretaria de Patrimônio da União, esse projeto garante a estada e a moradia de vocês nesse próprio local, pois entende que a estada de vocês aqui garante os direitos protegidos na Constituição, sobretudo o direito à moradia, enfim, que a gente tanto luta. Alguns juízes, nessas 215 ações, enquanto o projeto de regularização fundiária estava em andamento, alguns juízes executaram as reintegrações de posse. Alguns juízes determinaram o cumprimento da decisão de saída, de retirada de vocês. E alguns desses embates a gente acompanhou aqui, não é? No caso do senhor Rui Lopes, no caso da senhora Gracinda, no caso do senhor Delton, não é? Enfim, foi o último embate que a gente teve aqui, e infelizmente, um momento triste, né? Enfim, o senhor Delton teve que sair. Então, o primeiro problema que a gente encontra é que a autora
da ação, dessas 215 ações, não quer que vocês saiam inicialmente, né? A União pediu a suspensão de todas as 215 ações e em 5 desses 215 processos, os juízes, e aí a gente pode aqui tentar imaginar por quais razões, mas em 5 desses processos os juízes determinaram que as decisões deveriam ser cumpridas, dada essa visão que o Baldez comentou, patrimonialista que tem do bem público, né? Dizendo que o bem público não pode ser dado nem à moradia, imagina, né? Enfim, o bem público tem que ser utilizado para isso mesmo, né? E vejam, dessas 5 ações que os juízes determinaram a reintegração de posse, em uma delas eles conseguiram. Nas outras 4 não conseguiram, dada a resistência de vocês aqui. É isso? Em 2006 ou 2007, vocês fizeram um cordão ali, de braços dados, todo mundo, que o oficial de justiça não conseguiu nem passar. Vocês lembram disso? Muita gente estava aqui. Porque a luta, na verdade, ela não termina, enfim, no campo jurídico. Ela termina aqui com vocês, nessa resistência, né? Então, pessoal, dessas 215 ações, hoje, só do senhor Delton foi cumprida a reintegração de posse. Ela foi cumprida. Em paralelo a isso, quando o projeto de regularização fundiária chega no fim, com a permanência de praticamente todas as famílias, só 10% das famílias, pelo projeto da FRJ, teriam que ser realocadas aqui dentro da mesma área. Quando esse projeto chega ao fim, a Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico, a AMA-JB, faz uma denúncia no Tribunal de Contas da União, alegando que a União estava fazendo um mau uso do bem público, alegando que a União estava dispondo de um bem público e isso não era permitido pela lei, pela Constituição e tudo mais. O Tribunal de Contas da União se apropria da causa, né? E aí dá aquela decisão que vocês conhecem. E nós já estivemos aqui debatendo aquela decisão em muitas oportunidades. Na decisão do Tribunal de Contas, o Tribunal determina a formação de uma comissão para poder delimitar a área de interesse do Jardim Botânico. Jardim Botânico, o que você quer? Essa comissão tem que determinar. E todas as famílias que ficassem dentro dessa área de interesse do Jardim Botânico deveriam sair. Aquelas que já têm ação de reintegração de posse, as ações de reintegração de posse deveriam ser cumpridas, e aquelas que não têm reintegração de posse, a União deveria propor a ação para que vocês saíssem. Essa comissão foi formada por 3 ministérios: Ministério do Meio Ambiente e Jardim Botânico, Ministério do Planejamento e SPU Brasília, Ministério da Cultura e IFAM. Essa decisão, enfim, a comissão delimita o perímetro, e o perímetro vocês conhecem bem, porque vieram aqui naquela assembleia à noite, não é isso? Passar que perímetros eles entendem que deveria ficar com o Jardim Botânico. Uma decisão que determinou a saída de 520 famílias, não é? Aqui do Jardim Botânico. 520 famílias, imagina, quase 2.000 pessoas devem sair de acordo com a decisão dessa comissão. Aí vocês vão me perguntar, não é? A comissão justificou o porquê das 520 famílias? Não justificou. Tem alguma razão para as 520 famílias saírem? Proteção ao meio ambiente, alguma coisa, enfim, disponibilidade do bem público? Não tem razão. A comissão simplesmente chegou aqui e disse para vocês que 520 famílias, num perímetro que foi imaginado por essa comissão, que nós não sabemos de onde vem, deveriam sair e deixar aqui o outro florestal. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, que a decisão dessa comissão formada, ela é amparada pela decisão do Tribunal de Contas. A comissão, quando diz que 520 famílias têm que sair, ela diz mais ou menos assim: olha, vocês têm que sair porque o Tribunal de Contas pediu para eu determinar um perímetro. Então, com base na decisão do Tribunal de Contas, essa comissão pretende que 520 famílias saiam aqui do Horto sem dar a justificativa do porquê. A gente pode até imaginar o porquê disso, claro que todo mundo aqui imagina, mas do ponto de vista formal, apresentar aqui um argumento, enfim, realmente técnico, não foi apresentado. A decisão do Tribunal de Contas da União, muita gente me pergunta, né, durante a semana as pessoas me ligam, vão lá no núcleo, né, de prática, enfim, todo mundo pergunta por que a gente não toma uma postura coletiva frente a essa decisão e tudo mais. Essa decisão, como eu já disse para vocês aqui, quando eu iniciei lá o trabalho com o mandado de segurança, já foi feita, né? Assim, a postura coletiva foi tomada com o mandado de segurança que a Associação de Moradores
impetrou no Supremo Tribunal Federal. Esse mandado de segurança, pessoal, é um instrumento jurídico que visa anular a decisão do Tribunal de Contas. Então, a decisão do Tribunal de Contas, que mandou formar a comissão, e a comissão formada diz que 520 famílias têm que sair, essa decisão do Tribunal de Contas a gente está impugnando, a gente está lutando para anular. Porque o Tribunal de Contas, como o Baldez disse, o Tribunal de Contas não tem competência para tratar de regularização fundiária, de direito à moradia, e ele não pode intervir numa política pública que é feita pela União Federal. Ainda mais uma política pública legítima e efetiva que garante a moradia, como estava sendo feita pela SPU aqui do Rio de Janeiro. Então, a decisão do Tribunal de Contas é equivocada. Primeiro, o Tribunal de Contas não tem competência para atuar, e por mais que alguém diga que ele tenha competência para atuar, ele não pode desqualificar a moradia de vocês aqui, ele não pode desqualificar o projeto de regularização fundiária que foi feito, simplesmente porque o projeto não tem ilegalidade alguma. Foi construído durante 3 anos, com a participação da comunidade, com a participação de todos os órgãos técnicos, como manda toda a legislação federal, como manda o Estatuto da Cidade, enfim, implementando o direito à moradia que a Constituição tanto protege. Então, galera, essa decisão do TCU, pessoal, está sendo impugnada, está no Supremo Tribunal Federal. Quem vai julgar era o Joaquim Barbosa. Lembra que no primeiro papo que a gente teve aqui, o Joaquim Barbosa estava como relator do processo, ele ia julgar. Mas como ele tomou a presidência do Supremo Tribunal, ele não pode mais atuar em processo nenhum. Então, quem é que fica com esse processo? O presidente anterior. Só que o presidente anterior se aposentou. E aí o novo ministro que chega é que tem que realmente atuar nesse processo, que é o Luiz Roberto Barroso, que é um advogado aqui do Rio de Janeiro. Então, ele que vai atuar no processo, a gente está esperando ele tomar posse. A posse dele deve ser agora no fim do mês, e logo depois a gente vai lá, enfim, sempre ficar em cima para que seja julgado o mais rápido possível esse mandado de segurança. O que a gente pede no mandado de segurança, pessoal? Primeira coisa, uma liminar, que é uma decisão rápida, para que ninguém saia daqui, para que ninguém seja removido. E depois a gente pede no mandado de segurança para que a decisão do Tribunal de Contas seja anulada. Se a decisão do Tribunal de Contas for anulada, a decisão da comissão, que diz que 520 famílias têm que sair, perde força e perde sentido. Porque se a decisão do Tribunal de Contas for anulada, a gente consegue implementar aquele projeto de regularização fundiária que foi elaborado pelo FRJ e que todo mundo aqui participou, que é o projeto ideal, é aquele que a gente realmente espera que seja feito, seja realizado aqui. Agora, em paralelo a isso, essa é uma questão, né? Em paralelo a isso, as 215 ações estão rodando, não é isso? Todos aqui, muitos, né? Enfim, tem essa ação contra as suas casas, enfim. Na verdade, essas ações, eu estou fazendo o acompanhamento delas, e a grande maioria dessas ações, elas estão paradas, estão suspensas, estão arquivadas. Algumas estão movimentando, e muita gente liga, minha ação movimentou aqui, aconteceu aqui um movimento no processo, eu sei que vocês acompanham pela internet. Mas vejam, essas movimentações são comuns, porque a suspensão do processo dura 6 meses. Depois de 6 meses, o processo volta para a União fazer um novo pedido. E a União tem feito esse pedido de suspensão enquanto essa questão toda se resolve. Tudo bem? Então, qualquer movimentação que tem, fiquem tranquilos. Se for uma coisa séria, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para o morador, vou vir aqui conversar e a gente vai começar a tomar as providências. Mas temos algumas movimentações que são naturais do processo. Agora, pessoal, um outro ponto importante é que são 620 famílias e 215 ações. Então, 400 e alguma coisa, né? Um cálculo difícil. 400 e poucas ações. 6, obrigado, mais sério. 406 famílias não têm ação. 406 famílias não têm a sua posse, a sua moradia aqui contestada judicialmente. Então, o que foi feito? A Associação de Moradores fez um requerimento de concessão de uso especial para fins de moradia na Secretaria de Patrimônio. O que é essa concessão de uso especial de fins de moradia, para fins de moradia, que a gente chama de CUEM, para não ficar falando do lado da concessão de uso especial de moradia. Para que serve essa CUEM? Na verdade, a gente tem algumas leis federais
que falam de regularização fundiária, que falam de direito à moradia. E uma dessas leis determina que se o morador preencher alguns requisitos, ele tem direito a ter a sua posse legitimada, regularizada, tem direito à moradia. Isso independentemente de qualquer programa habitacional, independentemente de pagar qualquer coisa ao governo, enfim, isso é muito importante que vocês saibam. E todos vocês preenchem esses requisitos da legislação federal para ter essa concessão de uso. Coisas assim, utilizar o bem para moradia, ter pelo menos 5 anos de posse, imagina, 5 anos, né? Enfim, eu acho que quem chegou aqui mais recente deve ter quanto tempo? Décadas de posse, né? Então imagina, todos os requisitos para que tenham essa posse, esse direito à moradia assegurado, vocês preenchem. Então essas 406 famílias, nós já estamos, enfim, o que foi feito por elas? Esse requerimento na Secretaria de Patrimônio, para que seja dado esse direito de permanecer, o direito à posse, no âmbito administrativo, sem necessidade de qualquer ação judicial. Se esse direito for negado, essas 406 famílias, se esse direito for negado, a gente ainda pode entrar com uma ação para que esse direito seja concedido judicialmente. Então a gente está esperando o resultado dessa concessão de uso, a gente está esperando o resultado do que eles vão dizer na Secretaria de Patrimônio agora já de Brasília. Então a gente tem 215 ações que estão suspensas por enquanto e 406 famílias nesse requerimento de Coen. Só que a decisão daquela comissão não quer saber quem tem ação e quem não tem ação. São 520 famílias dessas 620 que devem sair. Agora, sem qualquer justificativa, sem qualquer amparo técnico, e eu acredito que a gente consiga anular aquela decisão do Tribunal de Contas para a decisão dessa comissão perder força e o projeto da UFRJ seja implementado aqui na área do Horto. Tudo bem, pessoal? Então são dois fenômenos aqui que a gente vê, que a gente percebe. Uma política pública legítima da União Federal de garantia da moradia e da permanência de vocês aqui, com o judiciário atrapalhando, intervindo sem qualquer justificativa nessa política pública, e o Tribunal de Contas da União também intervindo nessa política pública sem qualquer justificativa, sem qualquer atribuição para isso, atrapalhando um trabalho sério que vinha sendo feito pela União Federal aqui na moradia de vocês. Como Valdem, se ficou alguma dúvida, e eu acho que vocês devem ter várias dúvidas, não é? Eu vou aqui, no final, a gente vai abrindo para perguntas, vocês vão poder fazer as perguntas, a gente vai conversando, enfim, no decorrer aqui do dia. Mas, pessoal, é importante que hoje não tenha nenhuma ação individual proposta para favorecer casa A, casa B, casa C. Eu sei que uns estão aqui há 90 anos, outros há 80, outros há 20, outros há 30. Eu sei que cada um tem uma situação diferenciada. Mas propor uma ação individual para garantir a permanência de vocês aqui, a gente só perde força, a gente só perde argumento. A causa tem que ser tratada de forma coletiva. A luta de vocês é uma luta coletiva para que as 620 famílias permaneçam aqui. E eu ainda espero que o senhor Delton volte, não é? Enfim, de onde ele estiver lá na sua casa agora, que ele volte e fique aqui com vocês novamente. Vocês lembram da esposa, da filha do senhor Delton se despedindo de vocês? Imagina, o que eu mais quero é fazer aqui uma recepção para ela, né? Voltando aqui ao Horto, onde as 621 famílias serão asseguradas aqui. Eu acredito que todos vocês queiram isso. Para terminar, pessoal, sempre o Baldez diz isso, enfim, seguindo um pouco até o que ele falou, a luta, pessoal, ela não termina no judiciário, não termina no campo da decisão governamental de saída de vocês. Como o Baldez sempre diz, a luta termina aqui com vocês, na sua resistência prática. Pode chegar uma ordem judicial, pode chegar uma ordem do governo federal, vocês não têm que sair, vocês têm o direito de permanecer aqui. Vocês têm direito à moradia, consagrada historicamente, como muito bem diz a Laura. A Laura fez um dossiê da ocupação histórica de vocês aqui, que data do século XIX. Então todo mundo... 16, né? Muito bem, 16. Gente, desde o século XVI a gente tem uma ocupação aqui no Horto Florestal. Então vejam, ninguém pode, em sã consciência e com argumentos sérios, contestar a estada de vocês aqui. E vocês sabem disso.
Vocês sabem disso porque vocês sentem esse lugar, faz parte da vida de vocês, do crescimento, da construção, da autonomia de cada um. Então é importante que vocês saibam que não acaba no judiciário. Tudo que pode ser feito no âmbito jurídico, a gente vai fazer. Isso aí não tem problema nenhum. Tudo que pode ser feito no campo político, lá com decisão governamental, isso será feito também. Agora, a resistência de vocês aqui é o grande ponto dessa luta e eu tenho certeza é o que vai definir essa luta. É o que vai definir essa luta. Então, eu sempre fico feliz de estar aqui, de ver vocês sempre coesos, todos aqui juntos e lutando na mesma causa. E saibam disso, o importante é a união de vocês e a resistência. E eu duvido que a gente perca essa luta com vocês unidos dessa forma. Gente, obrigado, bom dia, qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Valeu!